Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Lá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão aí pela sua companhia, pela sua maravilhosa audiência. E eu queria também mandar aquele abraço, né, para aqueles queridos e queridas que estão lá nos bastidores trabalhando para, né, chegar essa programação 24 horas para você. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Olá, pessoal da técnica. Muita saudade de vocês. E olá, claro, para vocês que nos ouvem, que nos acompanham, que a gente possa ter aqui mais uns momentos bacanas de uma prosa legal. Espero que seja bom para vocês, como sempre é bom para nós aqui também. Vamos lá. Exatamente, é isso mesmo, Edson. E se você quiser rever esse programa ou quiser compartilhar, né? A gente pede sempre para compartilhar. Se quiser ver pela primeira vez algum programa do Alvorada, vá lá no YouTube, tem o campo da busca, e aí você coloca lá Portal Mundo Maior, e aí vai aparecer o logo do Portal Mundo Maior. E aí você clica em cima, vai aparecer playlist embaixo, clica no playlist e vai baixando ali, vai descendo, 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 que você vai encontrar, né? Se for pelo seu celular ou pelo computador, você vai, né, vai mudando ali de ícone para ícone, você vai encontrar a Alvorada, que tem lá os programas gravados, tá bom? Muito bem, nós vamos trazer do livro de Emmanuel, né, o nosso querido Pão Nosso, é um livro que a gente sempre tá estudando, está refletindo sobre ele na psicografia do nosso querido Chico Xavier, e também porque o Edson sempre fala aqui que a gente tem um quadro de psicologia, né, que fala da saúde mental, e aí o tema de hoje é Guardemos Saúde Mental, né, Edson? Isso mesmo, Nando. E você sabe que eu fico pensando, aqui estava pensando agora, essa passagem. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, né, de Paulo, que está lá em Colossenses, capítulo 3 versículo 2. Fico imaginando aqui, gente, Paulo de Tarso falando para aquele povo 2000 anos atrás a respeito de saúde mental. Se hoje ainda é complicado e a gente tem recursos como esse, né? Estamos aqui gravando, você está nos ouvindo aí pelas ondas do rádio, através da internet, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Naquela época, Paulo caminhava né, esse Colossenses, capítulo 3 versículo 2 significa o quê? Paulo passou por essa comunidade, os colossenses, deixou lá um grupo, né, para estudar o Evangelho de Jesus, as mensagens, etc. E ele mandou uma carta tirando dúvidas, né, que eles mandaram para ele por carta também, porque ele saía caminhando e ia abrindo esses grupos, né, que ficavam com o Evangelho escrito em papiro, gente. Pensa o que era Paulo conversando sobre isso com esse povo através de carta 2000 anos atrás. Se para nós ainda é complicado de entender direito o que Jesus teria dito, né? O que ele queria dizer com aquelas mensagens, se é o complicado para nós hoje, pensa, 2000 anos atrás. Baita trabalho, hein, que esses apóstolos fizeram. Não é brincadeira, não. Mas vamos lá, vamos ao que Emmanuel diz, né, Nando? Então, eu fico imaginando isso, quando você fala nisso que você trouxe para nós agora, se o Paulo tivesse vivendo no nosso mundo atual agora, que ele ia usar o WhatsApp, ia usar, nossa, pensar que nós passamos por vários processos, né?
dos papiros, aí das cartas escritas à mão, e aí depois vem das cartas datilografadas, né? Aí depois vem o telégrafo, e aí vem o rádio, e aí depois vem, né, televisão, vem internet, e olha, é, a gente vem se crescendo, né, dessa comunicação. Imagina se o Paulo tivesse todo esse instrumento de hoje, né? Imagina que ele queria estar em todos os lugares, não podia, então, de alguma forma ou de outra, ele já estava ali com aquele trabalho enorme, já antevendo, né, o futuro e falando, como você disse, de um assunto que ainda hoje, né, depois de tantos filósofos, de pensadores que, né, trouxeram para nós a respeito da saúde mental, ainda hoje a gente sofre com essa questão aí. E aí o Emmanuel fala aqui, olha, o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. É verdade, né, o Edson? Quando a gente vê esses pensadores aí dentro da psicologia, né? Pensadores que vão bebendo em fontes anteriores e vão renovando, e outros vão bebendo por conseguinte e trazendo para nós esses conhecimentos, né? Pensa, gente, Paulo, ele estava levando a mensagem do Evangelho de Jesus. Paulo vem né, depois de Jesus, leva essas mensagens. é, E assim, hoje, a gente tem dificuldade ainda para entender essas mensagens, e a gente tem todo o desenvolvimento científico, né, que vem até hoje. Quando, claro, Emmanuel está falando dos pensadores, principalmente eu diria dos filósofos, né, mas e também dos cientistas, né, de todo o conhecimento científico que vem é sempre assim, né? O conhecimento científico ele vem depois para mostrar que aquilo que foi dito pelos filósofos é possível, né? A ciência ela vem comprovando. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo aí comprovando, né, de maneira científica os efeitos da prece, da oração, né? No cérebro, hoje a gente tem a neurociência, a gente tem a neuropsicologia, a gente consegue ver de uma maneira diferente, né? Comprovar, inclusive, muito do que a gente sabe que existe e ocorre na prática, muito do que Jesus já tinha dito, né? É, é muito interessante. Mas vamos lá, vamos seguir com a leitura. Aí Emmanuel diz aqui, né? O homem, desculpe aqui, sabem agora os que lidam com fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo, com virtudes e defeitos, ideais e vícios, a que se consagrava no corpo. Então é aquela Resumindo, questão de, acho que vai mudar, né, de logo para anjo, né? é isso. Então, ele dá uma resumida, né? É, Vocês sabem, a gente já disse aqui, eu participo todas as semanas, já há muitos anos, de reuniões mediúnicas, de duas toda semana, em que nas duas eu faço o trabalho do dialogador. Eu converso com os espíritos desencarnados através de médiuns psicofônicos, né? O grande objetivo dessas reuniões mediúnicas espíritas no centro espírita é ajudar espíritos desencarnados em sofrimento, né? O nosso objetivo, ele não é necessariamente ajudar encarnado, né? Para nós não interessa muito quem esses desencarnados estão acompanhando. Muitos são os encarnados que procuram por auxílio nas casas espíritas, né? E são auxiliados.
Mas quando nós estamos na reunião mediúnica, não nos interessa saber quem que aquele espírito está acompanhando, nem por quê. Interessa entender o sofrimento pelo qual ele está passando e qual a necessidade dele. Muitas vezes, e essas necessidades são de vários tipos, né, diferentes. Agora, o que Emmanuel está querendo dizer com esse primeiro parágrafo, com essa primeira afirmação? Sabem aqueles que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte do corpo, né, físico, de carne, não impõe delícias celestiais. Significa que aquela ideia de céu, né, depois da morte, infelizmente, não existe, né? Ninguém, logo após a morte do corpo, vai para julgamento e após esse julgamento é encaminhado para um céu de delícias ou para um inferno de sofrimento, né? A gente sabe, através da doutrina dos espíritos, através do espiritismo, que, na verdade, é só o final de mais uma encarnação, é só o final de mais uma oportunidade que nos foi dada por Deus de estarmos aqui com a bênção, com o benefício do esquecimento, para conviver com aqueles espíritos, né, cuja convivência é importante para que a gente tenha essa chance, essa oportunidade de transformar relações que não foram muito boas em relações de verdadeiro amor. A gente convive e reconvive e convive tantas vezes quantas forem necessárias em situações diferentes, ora como marido, ora como esposa, ora como pai, ora como mãe, ora como filho, ora como filha, como tio, etc., amigo, né? Até conseguir transformar uma relação que não, de repente, foi muito boa num determinado momento, numa relação realmente de verdadeiro amor. A ideia das encarnações é nos proporcionar oportunidade para a gente ir nos transformando em espíritos um pouquinho melhores a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada encarnação, né? Essa ideia de que você vai terminar uma vida, uma encarnação, vai ser julgado, e a partir desse julgamento vai para um lugar de delícias ou para um lugar de sofrimento, ela não é verdadeira, não é isso que realmente acontece. E, mais importante, nós não somos corpos, nós somos espíritos usando corpos. Este corpo que nós estamos usando neste momento está para nós espíritos, que é o que nós somos de verdade, como a roupa que você está usando neste momento está para você, para o seu corpo. Você não é a roupa que você está usando. Assim como nós não somos, enquanto espíritos, os corpos que nós estamos usando. Assim como esta roupa que você está usando nesse momento, que tem prazo de validade, não dura para sempre, este corpo que você está usando também tem prazo de validade, não dura para sempre. E esse é um princípio da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, do espiritismo, fundamental para a gente poder entender o Evangelho de Jesus. Muito do que ele disse não faria sentido nenhum se a gente não tiver isso muito claro. Então, quando Emmanuel diz, o homem se encontra depois do túmulo, depois da morte do corpo, desse corpo de carne e osso que nós estamos usando, com as mesmas virtudes e os mesmos defeitos, com os mesmos ideais e com os mesmos vícios. Ninguém muda porque morre. Nós continuamos sendo aquilo que nós somos. A única diferença é que agora, né, depois da morte do corpo, sem ele, tá certo? É como se você tirasse a sua roupa. Pelado, você continua sendo quem você é, vestido, né? Não muda nada. Enquanto espírito, destituído do corpo de carne e osso, você continua usando um corpo espiritual, que todos nós também temos, né? E continua sendo quem você é. Simples assim.
Ninguém melhora nem piora porque morre. É. Continuamos sendo quem somos. O presidente lá do meu centro ele dizia: não vamos ficar tocando arpinha sentado numa nuvem e nem se tornando salsicha torrando no inferno. Ele falava Até assim, né? porque, até porque vamos combinar que ou coisinha chata. Pode ser até legal ficar tocando harpa ou flauta por algum tempo, mas depois de um tempo, haja paciência, né? Com certeza tem coisas mais interessantes e úteis para se fazer do que ficar por aí desse jeito. E o contrário também. Não haveria cabimento um Deus bom, justo e misericordioso que colocasse um filho para sofrer eternamente. Não tem cabimento, não dá para entender alguma coisa assim vindo de um ser que a gente considera bondade, né? Misericórdia, né? Justiça e misericórdia, exatamente. E é isso, então, porque às vezes a gente imagina, fica imaginando que a mudança vai ser brusca, né? Não, é aquilo que o Edson disse, a gente vai mudar de roupa, mas vai permanecer a mesma personalidade, né? A personalidade continua lá. Se a gente sair daqui, Edson, vou fazer essa pergunta para você, com alguma enfermidade mental, né? E não curar ela e desencarnar com aquela doença, vamos dizer, aquela enfermidade mental, né? Isso vai continuar lá na vida espiritual ou não? Com certeza. Veja, os centros espíritas, gente, de maneira geral, eles são grandes hospitais espirituais, né? Todo centro espírita, ele tem três grandes funções, né? Ser um hospital espiritual. Se é um hospital espiritual, ele é um hospital para atender desencarnados. Ele não existe para atender, né? Enquanto hospital espiritual, ele existe para atender desencarnados. A grande diferença é, se você, você teve um câncer, tá? Desencarnou, esse corpo que você usou durante um determinado tempo, morreu por causa de um câncer, doença física, né? É que, infelizmente, não se conseguiu curá-lo, né? Enquanto você estava encarnado. Só que essa enfermidade no corpo de carne e osso afeta o corpo espiritual. E por isso que depois da morte do corpo de carne e osso, você também não restaura imediatamente. Você vai para um hospital espiritual para ser tratado. O seu corpo espiritual ser tratado. Qual que é a diferença? O corpo espiritual, ele é curado, né? Não existe doença incurável para o corpo espiritual. Vai, é tratado, se recupera, etc. Morreu, levou um tiro. É a mesma coisa, né? O corpo de carne e osso não sobreviveu àquele tiro, mas vai, após a desencarnação, esse espírito é levado para um hospital espiritual, onde ele vai receber tratamento e vai ser curado. Essa que é a grande diferença. Vale para doenças físicas, como também vale para doenças mentais. Alguém que tenha um distúrbio, né, um transtorno mental grave, e desencarne desta maneira, em desencarnando, também vai para um hospital espiritual, receber tratamento, se recuperar, voltar ao equilíbrio para continuar seguindo em frente. Agora, no estalar de dedos? Não, né, gente? Você passa por um tratamento que vai durar mais ou menos tempo, dependendo da gravidade daquilo que aconteceu. Ah, mas então minha mãe ou meu pai que desencarnou com um câncer, ele vai continuar doente? Ele vai continuar doente, mas vai receber o acolhimento e o tratamento necessário e vai se curar, vai se restabelecer. Eu disse que o centro espírita, ele tem três grandes funções. Só centros espíritas? Claro que não, né? Você tem N outras igrejas, templos, etc., que também são hospitais espirituais, sim.
né? E 3 grandes funções: hospital espiritual, casa de orações e preces, independente de qual seja a religião, cada qual vai encontrar o lugar em que se sente melhor, né? Então o centro espírita é só para espíritas? Claro que não, né? Para todos, assim como as igrejas também são para todos, as mesquitas são para todos, as sinagogas são para todos, né? Todo aquele que puder ser auxiliado naquele lugar será, gente, né? Há muitas moradas na casa de nosso Pai, graças a Ele, né? O graças a Deus, nesse caso, é isso mesmo, graças a Ele. Hospital espiritual, casa de orações e escola, né? É um lugar de aprendizado, porque pensa, você desencarna, você morre, né? Morre o corpo de carne e osso que você está usando. Aí, de repente, independente de no que você acreditava, você vai despertar. E vai despertar num lugar. E agora? Como que vai ser a minha vida daqui para frente, né? Por isso que também é uma escola. Não um banco escolar onde você vai aprender a ler e escrever, mas um lugar onde você vai aprender como é que será a sua vida, né? De espírito a partir do momento da desencarnação. Muitas as possibilidades. Muitos aqueles, infelizmente, que ficam perdidos por aí. Muitos sequer percebem que morreram. Porque você veja, de repente você acorda no hospital, né? Você lembra, sei lá, que sofreu um acidente e acorda no hospital. Só vai achar esquisito que é um hospital meio estranho, meio diferente. Mas é um hospital. Quantos não levantam e fogem? Não, estou bem, não vou ficar nesse hospital coisa nenhuma, né? De repente morreu num tiroteio com a polícia, fugindo da polícia. No que ele vê que ele está no hospital, ele dá conta de levantar e ir embora, ele levanta e vai embora, né? Fugindo, acha que está fugindo ainda. Por isso que é tão importante, são tão importantes essas reuniões mediúnicas, né? Por isso que é tão importante. Por quê que é tão importante a reunião mediúnica que acontece num centro espírita com a participação de médiuns encarnados? Só os médiuns que estão encarnados têm energia vital, porque tem um corpo. E muitos desses espíritos ainda estão tão vinculados à matéria, acham que estão vivos ainda, não percebem que não tem mais um corpo de carne e osso. Eles precisam dessa energia, eles precisam ser envolvidos com essa energia para poder entender o que está acontecendo, né? Espíritos, muitas vezes, se aproximam deles e, por não ter essa energia vital, não conseguem fazer com que eles percebam que não estão mais encarnados. É muito doido isso, mas a gente vê isso na prática todas as semanas, né? Por isso que é tão importante. E por isso, gente, que toda casa espírita proporciona essa oportunidade de trabalho. Tem muita gente que, de repente, começa a participar de uma reunião mediúnica e não tinha a mínima ideia que era médium, sabe? Não tinha. Vai descobrir na prática depois. Muitos são aqueles que, infelizmente, lidam com a mediunidade, inclusive desde muito novos, de perceber a presença de espíritos, de ouvir, de ver muitas vezes, e isso causa muito sofrimento, inclusive, até que entenda do que se trata, o que está acontecendo, até que entenda que não é maluco, né? Por isso que é tão importante ter estes conhecimentos. Se você conhece alguém que está passando por dificuldade, oriente a buscar uma casa espírita. Para se transformar em espírita, de jeito nenhum, mas para entender o que é que está acontecendo, o que é a mediunidade, por que isso ou aquilo está acontecendo. Espiritismo, as casas espíritas não buscam conversão, né? A doutrina espírita, ela tem por princípio não ser proselitista. O objetivo não é transformar
ninguém, não é mudar a religião de ninguém, mas é orientar, é acolher, para que a pessoa entenda o que está acontecendo, né? E entendendo, possa passar a lidar de uma forma positiva com isso. A mediunidade, inclusive, é uma ferramenta que ninguém é obrigado, sabe? Essa história de, é médium, tem que trabalhar. Se você ouvir uma frase como essa, você aperta a mão, agradece e vai embora, tá certo? Porque essa coisa de é médium, tem que trabalhar, porque senão fica doente, tem que trabalhar, porque senão a vida não dá certo. Gente, isso é bobagem. Mediunidade é bênção. Tinha a nossa querida Sueli Caldas Schubert, que já desencarnou, ela tinha um programa na Boa Nova, né, que era o Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Ela com o Zé Maria querido. Beijo no Zé Maria, inclusive. Muita saudade. E é isso. Mediunidade é um caminho para ser feliz, é uma ferramenta que a gente pede, nos é dada por Deus, para que facilite a nossa caminhada. Lembrando, já dissemos isso aqui hoje, o objetivo de estarmos encarnados é poder transformar relações que um dia não foram muito boas em relação de verdadeiro amor. Como é que a gente faz isso? Na vida de relação. Mas o principal objetivo da encarnação é nos transformarmos em pessoas melhores, um pouquinho a cada dia. Hoje melhor do que eu era ontem, amanhã melhor do que eu estou hoje, né? Enquanto pessoas, enquanto espíritos imortais que todos nós somos. Esse é o grande objetivo de estarmos mais uma vez. E a mediunidade pode ajudar muito, na medida que, como é que a gente se transforma em pessoas melhores? Através do exercício da caridade, fazendo o bem. Lembrando que caridade, de acordo com Jesus, é benevolência para com todos, fazer o bem para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, aprender a se colocar no lugar do outro, com a cabeça do outro, da maneira como o outro pensa, e perdão das ofensas, né? É isso que é a tal da caridade. E aí, a mediunidade é uma ferramenta belíssima para poder fazer isso. Então, por exemplo, no meu caso aqui, quando eu estou... Gente, é uma tarefa que eu adoro, eu gosto demais, entendeu? Poder conversar com os espíritos, poder entender quais as escolhas que eles fizeram e que consequências essas escolhas geraram. Para quem está morto, é maravilhoso. Poder, sabe? Veja, no meu trabalho profissional, enquanto psicólogo, eu faço isso com gente viva, né? É a mesma coisa, não tem muita diferença. Na reunião mediúnica, eu consigo fazer isso com quem já morreu. Eu tenho condição de conversar com quem já morreu. Escuta, o que aconteceu contigo? Tá, então quer dizer que num determinado momento você escolheu fazer isso. Escolheu se matar, por exemplo, porque achava que era o jeito de acabar com o sofrimento. Tá, o que aconteceu em seguida, né? Agora, logo a gente vai fazer a prece, etc. E aí, logo depois, a gente vai seguir com o texto. E o seguir com o texto é quais foram as consequências dessas escolhas que essas pessoas fizeram, enquanto estavam encarnadas, vivas, enquanto estavam usando um corpo de carne e osso vivo, e, inclusive, e as consequências e as escolhas que fizeram depois, quando se perceberam sem um corpo de carne e osso, mortas, desencarnadas, como a gente usa o termo na doutrina espírita. Vamos, então, para o momento de prece, Nando? Vamos sim, nossa. Como é importante, né, manter a integridade nossa, tanto física como mental, como espiritual, né, para a gente não sair daqui, né, do campo físico e chegar no campo espiritual, mentalmente, né, doente, né, porque
Basta a gente acompanhar as obras do André Luiz, ele conta os bastidores das consequências daquilo que a gente já acabou trazendo para cada um de nós, né? Esse sofrimento, né, Edson? E a grande doença, de maneira geral, gente, não é debilidade cognitiva, é culpa, sabe, é remorso, é isso que corrói, é isso que destrói, é isso que dificulta muito a caminhada depois da morte do corpo de carne e osso, do corpo físico. Muito Vamos bem, à então a nossa prece. gente vamos aí para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada, que no momento que a gente pede aí para você separar um recipiente com água, um copo de água, para os benfeitores energizarem, trazerem aí bênçãos aí do mais alto. Então vamos lá para um momento de prece, de oração e vibrações. Que nós possamos elevar os nossos pensamentos agora a esses benfeitores espirituais que estão trabalhando na espiritualidade maior, com o nosso Mestre Jesus, as falanges que trabalham com o nosso Mestre e querido, que eles possam nos trazer bênçãos, a fim de que nós possamos equilibrar o nosso ser em todos os seus campos, na integralidade do nosso ser, quando lembramos que somos mente, que somos corpo, que somos espírito, perispírito, que somos campo emocional, campos que estão ligados uns aos outros, e que nós possamos ter também a saúde integral em todos esses campos. Que os benfeitores espirituais possam nos ajudar por suas mãos de trabalhadores, de suas mãos de benfeitores, que já também estiveram na situação que nos encontramos, que já viveram situações semelhantes às nossas, e que conhecem e sabem o quanto também nós iremos trilhar um caminho de evolução, de crescimento, de expansão do nosso ser. Por isso, então, rogamos a Ti, Mestre Jesus, que nos fortaleça, que nos dê coragem, que nos abençoe, como nesse instante em que podemos sentir a extensão das bênçãos que nos chegam através desta mesa farta do pão espiritual. Assim, então, Mestre, pedimos que os teus emissários de luz possam compartilhar este pão com aqueles que estão famintos, sedentos, de encontrar paz de espírito, para encontrar paz no campo emocional, no campo mental, para se harmonizarem. Por isso pedimos a tua bênção, Senhor. Que ela possa ser estendida também a todos os lares, os nossos familiares, para todos os lugares, para todos os seres, para todos aqueles que pulsam dentro deste planeta em que nós vivemos. E assim mais ainda, Jesus, estende as tuas mãos para o nosso planeta, irradiando aquela bênção que fazias, Mestre Jesus, com aqueles que estavam caídos, enfermos, aqueles que estavam desequilibrados, obsediados e que voltavam ao equilíbrio com a tua bênção. Que nós possamos voltar e tomar o lugar de equilíbrio na vida de todos nós. Te agradecemos, Mestre querido, e mais uma vez te recorremos a teu coração misericordioso para que sejas conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, para participar e se associar e colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova. Entre no site amigosdaboanova.com.br, você pode, se comunicar através do site ou dos telefones 0800 12 018 38 ou do 11 2458 3214. Vai ter lá uma colaboradora e um colaborador do clube para
aguardar a sua ligação e você se associando vai ajudar muita gente que vai receber o programa de hoje, né? Que estamos aqui, eu e o Edson, né, nessas vibrações, nessas colocações, nessas reflexões. Quer falar aí de qualquer ponto do planeta, temos o WhatsApp, que é o 11 97 261 0272. E também colaborar, né, instantaneamente pelo Pix, que é o mesmo número do WhatsApp, do qual eu vou repetir, o 11 97 261 0272. Venha fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova e ajudar à distância, né, aquele irmão nosso que está precisando aí, né, de uma palavra, precisando de uma vibração, de, né, estar junto conosco, onde muitas vezes não tem centro espírita, né, caríssimo Edson? Isso mesmo, Nando. Seguindo aqui, ou relembrando, né, o Paulo falando, o criminoso se manta ao círculo dos próprios delitos. Paulo não, é Emmanuel. O criminoso se manta ao círculo dos próprios delitos quando se não algema aos parceiros na falta cometida. E ele fala isso depois de lembrar que nós não mudamos com a morte do corpo, continuamos sendo quem nós somos. Então, relembrando da reunião mediúnica desta semana, gente, que foi muito nesse sentido, né? E aí aqui eu não vou nem falar do crime, né? Daqueles que, como eu disse aí, de repente estavam participando de um assalto, alguma coisa, e fugindo da polícia, são baleados, morrem e sequer sabem que morreram, né? Continuam fugindo, achando que conseguiram se safar. Eu vou falar de uma outra coisa, que é uma coisa que nem sempre se leva muito em consideração, mas é assim, vocês já ouviram falar dos tais dos trabalhos, né? Quando uma pessoa vai, procura alguém porque ela quer prejudicar a outra. Então, ela contrata, através, de maneira geral, de um encarnado, né? Contrata, ó, eu quero fazer mal para não sei quem, né? Isso é possível? Claro que é. Da mesma maneira como você contrata aqui um bandido qualquer, porque você quer matar fulano, tudo é uma questão de preço, é ou não é? Você também pode contratar desencarnados para prejudicar quem quer que seja, né? Infelizmente, existem pessoas que se prestam a esse tipo de coisa, encarnados e desencarnados. Só que os encarnados que fazem isso, se soubessem qual é a consequência imediatamente depois da morte, vai por mim que não faziam. Essa semana isso aconteceu, né? Então, se manifesta um espírito dizendo exatamente isso. Nossa, eu estou sofrendo muito. Por quê? Eu estou sendo perseguido. E está sendo perseguido por quê? Porque é assim, quando eu estava vivo, eu recebia as pessoas, cobrava delas, né? É a mediunidade usada de maneira desequilibrada. Médium, o que ele fazia? O que é o médium, gente? É aquele que tem a capacidade de ser interlocutor de desencarnados, tá certo? Ele consegue perceber e se comunicar com desencarnados. Então, o que esse cara fazia? Ele recebia as pessoas, né? Sabe aquela coisa que você vê placa em poste, né? Ele recebia as pessoas, tal. O que você está precisando, né? O que você quer de mim? Ah, eu quero tomar o marido da fulana, né? Por exemplo. Então, tá bom, vai custar tanto, né? Ou vai custar tanto mesmo, cobro, sei lá, X mil reais para fazer esse trabalho, ou vou precisar disso, daquilo, e esse negócio que eu vou precisar vai custar tanto. Todo trabalho que as pessoas pedem isso, aquilo, é errado? Assim, claro que não. Existem, né? Tudo vai depender da intenção. Tomar o marido do outro, da outra, com certeza não é alguma coisa muito boa, né, gente? Nem precisa pensar muito.
prejudicar, fazer o outro falir, prejudicar os negócios, prejudicar a vida, prejudicar de maneira geral, né, é que não é uma coisa bacana de se fazer. Quando é para ajudar é outra história, né? Quando é para equilibrar, quando é para levar força, quando é para curar, etc., é outra história. Quando é para prejudicar, é disso que eu estou falando aqui. Então, esta pessoa fazia isso, né? Eu quero prejudicar, tá bom, vai custar tanto. O que que ele fazia? Ele contratava espíritos desencarnados, mortos, para prejudicar as pessoas. Isso é possível? Claro que é, né? Quero tomar não sei o quê. Aí você vai lá e fica acompanhando, pega as debilidades da pessoa, né? Tanto em termos de conduta quanto em termos de personalidade, e, né? Então faz prestar, por exemplo, olha aquela mulher, né? Por exemplo, junta lá no cara e olha lá, não sei o quê. Ai, coitadinho, foi o espírito do mal que fez ele trair a esposa. Não, né, gente? Você pode fazer o que você pode ficar lá na orelha do cara o dia inteiro dizendo, olha, presta atenção naquela mulher, né? Trai a sua, blá, 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 que se o cara não tiver esse tipo de disposição, entra por um ouvido e você sai para lá. Pensamento mais doido, de onde que veio um pensamento besta como esse? Onde já se viu, onde já se viu que ideia idiota olhar para outra mulher considerando a que eu tenho, né? Que me ajuda, que me dá afeto, que cuida dos meus filhos, etc. Gente, quando Paulo fala, pensa nas coisas, quando Emmanuel, né, quando Paulo fala, pensa nas coisas que são de cima, é disso que ele está falando. Mantenha o teu pensamento no lugar bacana, que podem fazer o que você pode fazer o trabalho, pode pagar o que quiser, não vai te alcançar. Agora, se você mantém o seu pensamento ao invés de em cima, lá embaixo, aí qualquer soprinho, né, de besta que venha e você cai. Quer seguir rapidamente com o texto, Nando? Olha, Edson, acho que nem vai dar tempo, sabe por quê? Aham. A gente até fala para as pessoas que seria bom ir lá no capítulo 177, Guardemos Saúde Mental. Ele vai discorrer aqui sobre o avarento, sobre o vaidoso, o alcoólatra, né? Do apaixonado, e outras coisas mais, né? Que estão ligadas aí a até uma obsessão. Diga, Edson. Que é justamente, gente, o que causa obsessão. Então, o que ele fala? Do avarento. O avarento é aquele que está preso em coisas materiais. Nós somos espíritos, vivendo uma existência material, usando um corpo. Mas quando ele fala para pensar nas coisas de cima, veja, o material é importante? Claro que é. Claro que é muito importante, mas não é o mais importante. Se somos espíritos e a encarnação nos proporciona uma oportunidade para sermos melhores, ser melhor não é ter mais. Ser melhor é ser melhor. É do ponto de vista moral que principalmente interessa. De novo, o material é importante? Claro que é. Pagar as contas é importante? Claro que é. Obter, conquistar coisas materiais é importante? Claro que é, mas não é o mais importante, não é o objetivo de estarmos aqui. Por quê? Se você se perder nas coisas materiais, você se lasca enquanto espírito, porque vai ficar preso nessas coisas. Quantos desencarnados aparecem nas reuniões mediúnicas presos a uma casa, presos a uma empresa, presos a um carro, presos a pessoas, presos a coisas. O vaidoso título, porque eu sou o general, meu, morreu. O general que você era ficou. Não adianta você querer continuar se considerando, porque não tem mais. E por aí vai, né? Esse é o grande motivo das obsessões. Então, de novo, quando Paulo sabiamente disse, segundo Emmanuel, pense nas coisas que são de cima, pense nas coisas espirituais. Coloque como objetivo ser um espírito melhor, não coisas.
não o que é material. Porque o material, infelizmente, é transitório. Como o corpo morre, as coisas ficam. Ninguém leva escritura. Infelizmente, para variar, acabou. O tempo aqui, sei lá o que acontece com o nosso tempo, né, gente? É Boa, tão boa. rápido. Então, agradecer aí a oportunidade de estarmos aqui, agradecer ao Edson pela disponibilidade do seu tempo, agradecer a você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada. E aí, aquele tchau tradicional nosso aí, né, Edson? Tchau, tchau, Edson! Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Foi maravilhoso. Muito bom estar com vocês de novo. Até a próxima. Até! Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.